Olá, boa tarde. Às 14 horas estamos gravando extraordinariamente. Não é um horário que eu costumo gravar, mas estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Vocês sabem que nós estamos fazendo um trabalho, estamos convidando todos os que queiram, independente de credo, raça, região geográfica ou profissão, em suma, ninguém é excluído, porque é um trabalho de unificação. Congregar os filhos de Deus na unidade. Então, aquele que quiser, basta aceitar os 8 postulados que nós colocamos aqui: ordem, harmonia, equilíbrio, perfeição, verdade, fraternidade, unidade e caridade. Aceitou isso no seu coração? Não importa o que você seja, deixe que Deus te guie. Então eu vou ter que interromper a sequência. Nós paramos falando do banco Goldman Sachs e vamos continuar dali, falando sobre a nova ordem mundial, mas eu tive uma informação que eu tenho de colocar aqui. Há cerca de 5 dias atrás, eu estava me preparando para fazer a minha oração, que é uma conversa com os anjos e com Javé, já habitual, quando aconteceu o que eu vou dizer aqui a vocês. Mas antes, deixa eu aproveitar para agradecer as doações, os donativos, as pessoas que têm solicitado meu serviço. Eu sou tarólogo, tarósofo, então eu faço jogo de tarô, né? Eu interpreto sonhos, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta. Eu curei minha filha de uma psicose dissociativa depois de 5 anos de tentativas de médicos neuropsiquiatras, neurofisiologistas e 2 psicólogos, né? Eu curei uma médica que estava paraplégica, então, com as capacidades que Javé me concede, então nós temos feito uma obra grande. Mas agora ele me deu uma obra maior. Interromper tudo e convocar todos para aproveitarmos essa crise mundial, onde a ordem mundial antiga já foi destruída. Putin disse isso claramente, e o trabalho que eu estou lendo é exatamente isso. Quem é Vladimir Putin? Mas agora tem que interromper. Então, ao descrever quem é Vladimir Putin, eu parei no que é o banco Goldman Sachs, que é uma ferramenta utilizada. E vamos, então, agora agradecer também aos 9 alunos que estão sendo preparados pelo Colégio dos Magos Caldeus, aos nossos 8 alunos dos antigos 27, dos 30, que só sobraram 8, que me sustentam, e vamos ter que dizer a vocês, vamos interromper a nossa programação para contar 2 coisas curiosíssimas que aconteceram. Pedir a vocês, inscrevam-se no canal para que nós atinjamos 1000 inscritos. Segundo, deem o seu like, é importante. E aí agora vamos ao que aconteceu. Então, estava eu à noite, por volta de 10 horas da noite, há 5 dias atrás, eu estava me preparando, através das minhas orações, quando de repente eu fui arrebatado, ou seja, eu fiz uma viagem astral espontânea. Não é comum. Geralmente, as minhas viagens astrais, elas me são feitas, né, pela mão do mestre. Ele chega, tote, e diretamente ele me diz que vai me levar, e aí pega na minha mão. É claro que não é esta mão, é a mão do duplo etérico, e ele me leva. Ou, quando eu me deito na minha cama e estou relaxando, eu sinto que algo em mim sai e a minha consciência se desliga. A minha consciência, vamos dizer assim, superior, se desliga da minha consciência inferior. Esses são os 2 processos comuns. Mas o que aconteceu há cerca de 4 ou 5 dias atrás não foi nada disso. Eu fui arrebatado. Então, eu acredito isso, as preces e a unidade que já está acontecendo entre vocês. Então, essa mensagem é para aquele que já aceitou entrar nesse grande
projeto que se chama Grande Fraternidade Humanística e cuja ação mental está neutralizando, né, esse dragão pavoroso que está fazendo do nosso mundo um cemitério. Infelizmente, Vladimir Putin, participa de uma maneira aparentemente desastrosa, mas nós vamos dizer a vocês exatamente porque o papel dele é esse. Cada um tem que cumprir o seu papel. Lembro que Davi fez uma vilania, matando Urias para ficar com Betsabá. No entanto, no livro dos Reis diz assim: Davi fez tudo o que lhe era dado fazer no seu tempo, ou seja, estava previsto. Então nós não estamos isentos de errar, e assim eu vou agora contar. Fui arrebatado até um local, fora do tempo e do espaço, o que eu posso colocar como sendo mais semelhante a esse local não era nem claro e nem escuro, mas assemelhava-se a esta figura que eu vou mostrar a vocês. Era isso aí. Eu estava nesse centro e via cada camada. E aí não estava só. Alguém que estava à minha frente, eu não sei quem é porque não via o rosto, não via. A forma era muito sutil. Era como o que nós dizemos assim, um duplo etérico, um fantasma. E este ser que estava à minha frente, ele me entregou algo que em alquimia nós chamamos de almofariz. A palavra almofariz é exclusiva, né? No meu norte e nordeste, a gente chama de socador. Era algo semelhante a isso aqui, e que tem um cabo que amassa o que tem aqui dentro. Então é feito para amassar alho ou qualquer coisa semelhante, ou grãos. Então me era dado por o que eu acho que era um mestre ou um anjo. Era essa vasilha, muito semelhante, e não era uma colher, é que eu não tenho o almofariz em si, era apenas o cabo, né? Apenas isso aqui. E quando eu olhava dentro do almofariz, eu via coisas semelhantes a grãos, coloridos. Lembro nitidamente que eram todos coloridos e de cores variadíssimas. Isso me impressionava muito, o que eu não entendia no momento, mas depois, analisando a visão, é que eu entendi. Analisando e sendo ajudado por um outro caribu. Eu sou um caribu e nós somos 8 caribus. Então, eu fui levado para aquele local, onde encontrei um caribu que eu não identifiquei quem era, porque eu não via o rosto, eu via apenas a silhueta. Só. E ele me entregou algo semelhante a isto e algo semelhante a isto. Não era uma colher, era apenas um cabo. E esse cabo era para eu amassar, evidentemente, os grãos que tinha ali. E eu comecei a amassar. Eu sabia que era para amassar, e eu comecei a amassar. Eram coloridos. À medida que eu ia amassando, eles iam crescendo. Eles iam ficando, massa ia ficando uma massa, e essa massa ia crescendo, como massa de pão ou de pizza que você bota. Eles iam aumentando de tamanho e enchiam. A vasilha ficava cheia pela borda, completamente pela borda. Quando eu amassava todos os grãos, eu digo grãos, desculpem, eu digo grãos porque eu vi em forma de grãos coloridos. Mas depois, quando eu fui, mais tarde, encontrar um dos caribus que está aqui nesta terra junto comigo, que é a minha irmã Marlete Rezende, ela também, naquela mesma noite, estava tendo um encontro no mesmo lugar. Só que eu não a via, ou seja, aquela sombra provavelmente era ela. Então nós fomos levados ao ponto de encontro da reunião dos caribus. Como havia o rei Arthur e a Távola Redonda, existe um centro universal, que é o grande templo, onde se reúnem os caribus. A palavra caribu, depois eu direi claramente o que é.
E olha que curiosidade. Eu tive vontade de contar essa minha visão para ela, e ela, anteontem de noite, ela me contou que também estava no local semelhante e teve vontade de contar para mim. Ou seja, eu e ela tínhamos sido arrebatados, levados para o mesmo lugar. Eu não a reconhecia, ela não me reconhecia, mas éramos nós dois que estávamos ali. Provavelmente ela me via como se fosse aquela sombra, e eu a via como se fosse uma sombra. Porque não somos de carne, osso e pescoço. Lá nós somos em corpo energético. E aí, uma vez tendo feito o meu trabalho, ela depois vai contar o sonho dela, que ela disse que foi um sonho, mas não foi um sonho. E no sonho dela, ela começava a ter lembranças. Isso ela me contou anteontem. E, curiosamente, nós estávamos no mesmo lugar, embora não reconhecêssemos um ou outro. O meu era essa figura e o dela era outra figura. O dela era uma mensagem, vamos dizer assim, de lembranças. Ela tinha a noção de que, na teoria da evolução, nem tudo está errado. Nosso corpo tem a herança ancestral de todos os seres que viveram antes de nós. Está na nossa memória genética. E ela lembrava-se disso com nitidez, e ela pensava que nós estamos falhando diante do Criador Supremo de todas as coisas, porque nós não temos consciência disso, e nós temos a missão de pegarmos estes seres que estão dentro de nós, como sendo em forma de pedra nos nossos ossos, em forma vegetal no nosso sistema nervoso, em forma mineral, através dos componentes das moléculas, e em forma animal, principalmente aquela forma inferior à nossa, que já é hominal. Então, ela teve uma mensagem aparentemente diferente da minha, porque era linear, filosófica e era um pensamento claro. Eu tive uma mensagem simbólica, o almofariz, cheio de grãos, e eu amassando os grãos, até que esses grãos se tornavam uma pasta, e essa pasta enchia completamente essa vasilha e não transbordava, mas chegava até as bordas. Eu senti uma vontade imensa de contar isso para ela. Eu sabia que eu tinha que dizer a ela, embora não soubesse que era ela que estava do meu lado lá. E ela também sentiu a mesma vontade de contar a experiência dela para mim, embora não soubesse que era eu que estava lá. Nós nos víamos, mas nós não nos reconhecíamos. Nós estávamos no centro do universo. Vou mostrar a vocês novamente a figura, ou seja, é o lugar de encontro dos caribus. E então, a figura mais parecida que eu achei é essa aqui. Então, no centro aqui, nesse ponto branco, estávamos eu e ela. Mas eu não a reconhecia e ela não me reconhecia. E aqui ela tinha esses pensamentos que nós estamos falhando porque não estamos fazendo o nosso trabalho, que é conduzir toda essa ancestralidade que está no nosso código genético para a glorificação de Deus. Isso compete a nós. Nós somos a cabeça. Nós somos sacerdotes. E o nosso sacerdócio consiste em oferecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória na unidade do Espírito Santo, e isso inclui oferecer a Terra, oferecer o sistema solar, oferecer tudo que já existiu e que existe. Essa era a visão dela. A visão não, o raciocínio. O dela era claro, era linear, era verbal. O meu era não verbal. O meu era através de uma metáfora. Mas essa metáfora é fácil de entender, porque toda quinta-feira santa, anualmente, se reúnem os Cavaleiros Rosa Cruz da maçonaria e fazem algo semelhante. Eles consomem algo que é entregue a eles, chamado a pasta mística. E quando eu acordei, quando eu voltei,
A primeira coisa que me veio foi isso, que eu estava produzindo a pasta mística. Isso é herdado da maçonaria, das escolas de mistério antigas, principalmente do mitraísmo. Os mitraístas sabiam que tinham que fazer a pasta mística, que simboliza reduzir cada coisa, o múltiplo ao uno. Reduzir a unidade, o que parece a multiplicidade. Isso eu via simbolicamente. É doutrina do mitraísmo, é doutrina das escolas de mistérios antigas, e é feito pela maçonaria na quinta-feira da Paixão, à noite, faz parte de um cerimonial do qual eu participei, como maçom grau 18, e a minha visão era, portanto, uma metáfora, era uma alegoria, enquanto que a dela era, portanto, símbolos. Como eu sou perito em símbolos, eu acho que eles me deram essa visão em símbolos. No caso dela, que não tem essa capacidade de decodificar os símbolos, foi dado a linguagem verbal. Ela sentia, estamos falhando, nós somos a cabeça, e tudo mais é o corpo. E a nossa obrigação, que é a minha missão agora que eu estou cumprindo, por isso eu tenho que inserir esse vídeo na série A Odisseia de Putin, o que é a NWO. Então está completamente dentro, o que significa que milhares ou milhões de pessoas estão tendo essa mesma ideia. Ou seja, nós temos que voltar à unidade. Nós aparentemente somos múltiplos, mas Hermes Trismegisto diz que tudo veio do uno e tudo voltará para o uno. E Jesus diz que para que todos sejam um, como eu sou um contigo, ó Pai. Essa missão é nossa. Nós temos esse dever, nós temos essa missão, e eu fui especialmente incumbido de lembrar vocês disso através de um papel que o meu irmão Geraldo Atanásio e a sua esposa Leonilde apresentaram aqui em um papel que foi destinado a mim, que não sabia da existência. Pois bem, agora isso faz todo sentido. Fazendo parte da minha missão, eu tive essa visão, e a minha irmã Marlete Rezende teve não a visão, mas um raciocínio. Ela descreveu detalhadamente na noite de anteontem como foi que ela foi arrebatada, como foi que ela teve essa noção. Eu descrevi também, e curioso, eu sentia necessidade de contar para ela, e ela sentia necessidade de contar para mim. Éramos nós dois que estávamos ali naquele centro do universo, um grande nada que é o tudo, o centro, a catedral da alma, o templo eterno criado por Deus. E ali se reúnem os caribus. Depois vou explicar detalhadamente o que significa a palavra caribu. Acho que já expliquei, mas vou explicar de novo. Então, curiosamente, olha só, ao mesmo tempo e na mesma noite em que eu fui levado para esse local, ela também foi levada. Só que nós não nos reconhecíamos. Por quê? Porque há milhares, milhões de caribus. E todos nós não temos, assim, importância nenhuma. Como eu disse, somos servos úteis da humanidade e servos inúteis de Deus. Nosso papel é fazer aquilo que a humanidade necessita para atingir o seu destino último, que é a divinização. Ela recebeu essa mensagem através da linguagem verbal, do raciocínio. E eu recebi essa mensagem através de um simbolismo. Quando nós comparamos as duas versões, era a mesma coisa. A pasta mística, na verdade, era reduzir cada criatura que já existiu a uma unidade, que era uma pasta. Então era a mesma coisa. Só que na linguagem verbal, ela dizia, era pegar lá da ameba, passando pelo dinossauro, passando pelas criaturas que já existiram, pegar todos eles, estão no nosso código genético, a nossa herança genética, e fazer com que tenhamos consciência de que nossa missão é trazer esses seres à nossa lembrança e à nossa consciência e ofertá-los, como um sacerdote oferece no altar a Deus Pai Todo-Poderoso.
porque tudo lhe pertence. Senhor, tudo vos pertence. Senhor, tudo vos pertence. E a humanidade está falhando porque não está fazendo isso. Está se divertindo, está se distraindo, está perdendo tempo. Então, a mesma mensagem que ela recebeu, eu recebi, de modo diferente. O que significa que as 8 palavras que nós estamos aqui dando a vocês já estão em ação, independente de eu ter dito ou não ter dito. Eu apenas fui incumbido de dizer, e aqueles que estão vendo meu canal estão tendo consciência disso, mas independente disso, existe o Coronel Farinazzi, existe várias outras pessoas que têm grupos semelhantes e que estão fazendo a mesma coisa, cada qual dentro do seu quadrado. Mas o objetivo é: o todo terá que se reconstituir. O múltiplo desaparecerá. A multiplicidade é aparência. Desaparecerá. Nós contamos um para o outro os nossos sonhos, que nós vamos chamar aqui de sonho, mas foi um arrebatamento, e chegamos à conclusão que aquilo que eu via simbolicamente e entendia, porque é um ritual, como eu disse, que é a pasta mística, na Quinta-feira Santa, todo ano, na maçonaria, que já é herdada do mitraísmo das escolas de mistérios, e ela tinha isso em linguagem verbal, já que ela não participa das sociedades secretas. A mensagem era a mesma. Então, minha gente, o nosso trabalho é muito sério. Leve em conta isto. Eu tive que inserir esse momento em que, nesse ponto de reunião cósmico, onde há um templo eterno, criado por Deus, não por mãos humanas, e onde se reúnem todos aqueles cujo coração tem a intenção de oferecer a Ele a honra e a glória eterna, mediante o seu mensageiro, que eu disse aqui a vocês. Não importa quem é, todo mundo acredita em Deus. Agora, o problema é quem é o Cristo, quem é o mensageiro divino. Mas isso não será difícil para nós, isso não é obstáculo. Me foi dito claramente: se você escolher o mensageiro divino, continue com ele. O Espírito vai te levar evoluindo, progredindo, compreendendo cada vez melhor, e se não quiser, você ficará. O fato é que nós temos 12 planos. E nós aprendemos. Começamos neste e vamos para o segundo, o terceiro, o quarto. São 12 andares no edifício. Esses 12 andares, depois eu tive um segundo arrebatamento, e nesse segundo arrebatamento aparecia agora o que é muito importante. Então, nesse segundo arrebatamento, eu me via em um edifício. Aqui nós temos 3. O Empire State Building, aqui nós temos o outro, o Woolworth Building, então, e aqui nós temos as Torres Gêmeas. Pois bem, eram parecidos com as Torres Gêmeas, não tinham essas pontinhas aqui não. Então, e não eram 2, porque as Torres Gêmeas aqui ainda existiam, hoje não existem. Era um só. E assim, olha, dentro d'água. Então, o que eu via foi um segundo arrebatamento, isso foi essa madrugada. Então eu já tinha discutido com a Marlete o primeiro arrebatamento e já tínhamos visto, isso foi presenciado aqui por um aluno novo, ele vai vir aqui, eu vou entrevistá-lo e ele vai dizer a vocês o que foi que ele ouviu, porque ele estava ali do lado quieto, mas estava ouvindo a nossa conversa e ele vai dizer, vai atestar qual foi a conversa entre mim e ela. E ele vai dizer tudo o que eu disse aqui a vocês. E ele vai dizer como ele viu e ouviu, porque ele estava presente. Ele é testemunha. Não estamos de brincadeira. Nós estamos diante de um grande, vamos dizer, evento universal, cósmico, e eram parecido com isso aqui. O edifício estava dentro d'água. E eu aparecia dentro desse edifício, já na metade dele, com várias pessoas, no máximo 5. Eu não sei se eram 4 ou 5. Eu estava entre essas pessoas. E um elevador estava levando a gente até o teto, até o alto.
e eu sabia que o edifício estava dentro d'água. A base dele estava dentro d'água. Nós subíamos, chegávamos até o último andar. Quando nós chegávamos no último andar, nós tínhamos muito medo, porque parecia que o edifício dentro d'água não tinha a firmeza necessária, mas tinha. Quando nós chegamos no último andar, o compartimento onde nós estávamos, que era uma sala ampla, se multiplicou por 10. Ficou enorme. E nós, então, começamos a analisar a estrutura do lugar onde estávamos. É curioso, porque aquelas 4 pessoas que estavam comigo, eu não sabia que elas tinham essas noções técnicas. Elas tinham todo o conhecimento de como isso tinha sido construído. Olha, gente, isso aqui é apenas metafórico. Parecia um edifício desses, mas o mais parecido era a Torre Gêmea, porque não tinha um bico e porque era dentro d'água. E elas me explicavam claramente o que era aquela construção, e essa construção é o que nós estamos fazendo através da aceitação, da criação de um organismo invisível chamado Grande Fraternidade Humanística, que não tem chefe, não tem hierarquia. A lei são 4 leis, são 4 princípios filosóficos, não tem nada a ver com religiões. Você pode continuar na sua religião, não tem nada a ver com a sua profissão, você não precisa questionar se a sua profissão ajuda ou atrapalha, mas o fato, como eu disse, é que nós estamos ali naquele edifício. Inicialmente eu sentia medo porque achava que o edifício não estava firme, porque as bases dele eram dentro d'água. Me era dito explicitamente que ele tocava no fundo do mar. E a altura que ele tinha do fundo do mar, da base onde ele estava assentado, até a altura final. Era milhões de metros. Então, tudo isso, eu tinha essa revelação e eu sentia muito medo. Mas na Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, toda a criação foi feita dentro das águas. Essas águas são metafóricas, vocês sabem que significa a substância que Deus usou para a criação. Então, é apenas isso, é uma metáfora. Então, aquelas águas, mais uma vez, o meu sonho é sempre simbólico. Mas eu entendo a linguagem dos símbolos. Quando chegávamos no último andar, sabíamos que estávamos no último, não víamos nada fora, estávamos ali enclausurados, e aí os meus companheiros, 4 ou 5, começavam a dizer que aquele edifício era firme, muito firme, que é a nossa construção, que é a nossa sociedade, é a nossa associação. Eu lembro, não tem chefe, não tem hierarquia, eu não sou nada, nem serei nada. A minha missão é apenas dizer que está sendo feito por milhares de grupos no mundo inteiro. Esses grupos sabem o que estão fazendo, têm consciência disso como nós temos, e a minha missão é fazer aqui, através desse meu veículo de comunicação, esse edifício. É uma construção. Maçom quer dizer construtor. Então, mais uma vez, eu estou aqui na condição de maçom, de construtor, mas verdadeiro maçom, não dessa maçonaria falsa que está aí, que é corrupta, perversa, canalha, e que tem o Temer, e que tem o governador Sérgio Cabral, e que tem o Congresso Nacional, e que tem o Supremo Tribunal Federal. Isso não é a maçonaria. A maçonaria tradicional está filiada a uma organização da França chamada Grande Federação de Lojas Livres Soberanas, da qual eu faço parte, tenho a honra de fazer parte. Somos livres, não existe subordinação, é apenas vamos dizer assim, um órgão aglutinador. Eu digo o que eu quero, eu dou satisfação se eu quiser, se eu não quiser não dou, mas eles mandam todo mês um boletim, todo mês, dizendo o que cada loja está fazendo, o que cada loja mandou dizer, e mandando artigos que eu às vezes compartilho no meu Facebook. Então eu tive duas visões. Todas as duas foram feitas por arrebatamento. E essas visões foram simbólicas. Enquanto isso, a minha irmã Marlete Rezende, que é um caribu, vamos dizer depois detalhadamente o que é um caribu,
será a figura que eu vou colocar na capa deste vídeo. E este vídeo está sendo inserido no que eu não supunha, porque isso foi mandado por Javé, e eu tenho que aproveitar e colocar aqui, porque faz todo sentido. Está mostrando que nós já estamos em ação. O grande dragão que está em torno da Terra, que está criando toda a desgraça, está sendo destruído. E o edifício que nós estamos nele, alguém construiu, não fomos nós, mas nós estamos dentro dele, ou seja, gerações e gerações de construtores verdadeiros, quando a maçonaria era verdadeira. A partir de 1717 ela tornou-se falsa, mas ainda tem grandes verdades dentro dela que eu uso. Então, dentro desse edifício, no último andar, os meus 4 companheiros explicavam tecnicamente como é que aquele edifício era feito, e por isso eu comecei a ficar tranquilo. Crescia, o aposento onde nós estávamos crescia de tamanho. Esse Marlete não participou. Esse foi desta madrugada. Nem eu senti vontade de falar para ela. Ela vai tomar conhecimento através desse vídeo com vocês. O primeiro não. Mas o primeiro eu vou trazer aqui o rapaz que ouviu, que é um aluno novo do Colégio dos Magos Caldeus, e por acaso eu me enganei, marquei a aula dele com a aula dela, e eu disse, fica aqui atrás e você vai ver como é que é uma aula feita entre 2 caribus, entre 2 adiantados, entre 2 pessoas que já chegaram a um grau que você ainda não chegou. Será muito útil para você. Ele vai dizer o que foi que ele ouviu. A coincidência não pode ser chamada mera coincidência. Ela foi chamada, levada, eu fui levado. No mesmo dia, na mesma noite. Ela recebeu a mesma mensagem verbal. Eu recebi a mesma mensagem não verbal. Eu compreendi porque eu tenho conhecimento dos símbolos. Senti vontade de trocar essa informação com ela e ela sentiu vontade comigo. Tivemos essa reunião, esse moço estava presente, o nome dele é Richard, e ele vai testemunhar aqui, eu vou entrevistá-lo e ele vai dizer qual foi a conversa que nós tivemos. Provando assim que nós estamos fazendo algo real. Estamos destruindo um monstro que causou até agora uma grande devastação na Terra. Começou no ano 600 com Maomé. Maomé era chamado pelos cruzados de Mafoma. E daí surgiu o nome Baphomet. Mafoma, Mafomet, Baphomet. E aí depois Henri Conrad fez aquela figura, e aquela figura se desligou de Maomé. Desculpem-me os muçulmanos, mas foi assim que surgiu a história. Quer dizer, Maomé é considerado, dentro do ponto de vista geral, como sendo um dos anticristos. Ou seja, ele quis destruir o cristianismo. E o cristianismo é indestrutível. Ninguém destruirá. Por quê? Porque os próprios muçulmanos estão dentro do cristianismo se tiverem no coração a vontade de servir a Deus, e eles têm. Então, Maomé foi apenas um instrumento que cumpriu aquele papel dele. Como eu disse, cada um vai cumprir o seu papel, sabendo ou não, porque tudo já está escrito. É a teoria do projeto inteligente. Tudo está projetado. Então, eu terminei então no edifício. Aqui é o final. E nesse edifício dizia que eu tinha que me purificar. A última coisa, depois de ser explicado toda a estrutura, tecnicamente, eu ficava pasmo, como eles tinham conhecimento de como era essa estrutura. Não eram 2, aqui existiam as 2, mas era só uma. E não tinha essas finais pontiagudos, e eram dentro d'água. E eles diziam que era firme, porque tinha sido feito, e faziam explicação técnica, que eu não lembro, mas eu me senti absolutamente seguro. Essa construção nós estamos fazendo. Chama-se Grande Fraternidade Humanística. É sério. Estamos destruindo. O mundo está mudando e já não há mais a velha nova ordem mundial. Putin já declarou claramente que já existe uma nova ordem mundial. Ele destruiu os Rothschild. Ele acabou com eles.
Não existe mais França, não existe mais Inglaterra, não existe União Europeia, não existe... a família Rothschild não governa mais o mundo. Os Estados Unidos, o Biden está de joelhos tentando fazer com que a Arábia Saudita volte a ser amiga dele, como já foi, né? 4 membros do Parlamento Europeu foram pedir de joelhos a Zelensky que diga a Biden que quem manda nele, ele é um boneco, ele é um marionete, diga a ele que a Europa não aguenta mais, porque quem manda em Zelensky é Biden, mas os Estados Unidos só têm 27 anos de combustível. Depois de 27 anos, ele zera as reservas dele de energia. Por isso, ele teria que invadir a Eurásia, e o que Putin está fazendo é defendendo-se. Porque Brzezinski cometeu a besteira, a burrice, de dizer isso no livro The Grand Chessboard. Então, ele não podia fazer outra coisa. É o que eu pretendo dizer no livro A Odisseia de Putin, que foi um ensaio historiográfico que eu fiz. Muito bem, agradecido aqui, portanto, aos 36 minutos, passei 1 minuto, e vocês agora estão sabendo a seriedade do trabalho que nós estamos fazendo. Tudo muito sério, estamos fazendo algo que terá uma repercussão futura muito grande, cada qual no seu quadrado, não se esqueçam. Cada um está desempenhando o seu papel. Mas o que acontece é que essa realidade já não existe mais. Já não estamos mais no planeta Rothschild, como S. King denunciou aqui no livro que eu tenho e li. São 2 volumes, volume 1 e volume 2. Aqui nós temos o volume 1, de 1763 a 1939. Então ele denunciava que essa família diabólica governava o mundo. Olha que beleza! É assim que ele representava o Rothschild. Essa é a figura do Rothschild. Isso não existe mais. O príncipe, o rei do mundo, Lord Nathaniel Barão de Rothschild, já foi dizer à rainha da Inglaterra que a nova ordem mundial, com a queda da Ucrânia, destruiu-se. Os 4 membros do Parlamento Europeu foram dizer a Zelensky que peça a Biden que dispense ele de continuar essa guerra na Ucrânia, porque eles não resistem mais. A Europa está passando fome, está desabastecida, está sem gás e sem petróleo. Então, ainda quem está, o quintal da América é da América do Norte e América do Sul. Infelizmente, nós ainda temos que tomar decisão. Ou seja, para que um dos 2 lados se fortaleça, há uma parte da balança, um prato da balança, que é a América do Sul, que ainda é o quintal da América do Norte. Eu estou baseado em informações muito sólidas. Renato Santos já não me serve mais, porque ele entrou em desespero, e nós já atingimos a Sociedade Internacional de Cabala. O último vídeo que eu vi, do Coronel Farinazzi, diz claramente que o parlamento israelense se dissolveu porque o primeiro-ministro de Israel não consegue segurar a situação e vai ser eleito um novo parlamento. E Netanyahu se candidatou novamente há poucos anos atrás, há 4 anos atrás, levou um pé na bunda, porque não conseguiu realizar o que ele queria. Nem vai conseguir. Nós já atingimos a Sociedade Internacional de Cabala. Israel já está em pane. A política israelense já está completamente confusa. O Irã já tomou a Venezuela, que Biden pretendia vir para pegar o petróleo da Venezuela. O Irã veio e fez um contrato de 20 anos. Mas o presidente da Colômbia foi eleito recentemente, não sabemos de que lado ele fica. Bolsonaro está que nem segue em tiroteio, e os outros países da América todos são subservientes a Joe Biden, que é os Estados Unidos, pelo que eles fizeram, porque o Joe Biden não fez nada. Ele está com 27% de popularidade, Putin está com 86%. Então, nós já ganhamos. Agora é uma questão de tempo, é uma queda de braço até que Joe Biden se renda e assine a paz. E a paz será nos termos que Putin vai querer, porque ele já ganhou, ele já tomou. Ele vai partir para Odessa, podem ter certeza. E se ele tomar o porto de Odessa,
acabou-se a Ucrânia. Então, nosso trabalho é muito sério, estamos fazendo um trabalho, não é espiritual, a palavra é preternatural, portanto, estamos usando nossas forças mentais, de Prentice Mulford, livro que eu disse aqui a vocês, mas estamos conseguindo. Já atingimos a Sociedade Internacional de Cabala. Ela já está em confusão. Ela já não está mais estável. E com essa instabilidade que nós causamos nela através da nossa corrente mental, a grande aranha já está comendo o dragão, o espectro, como eles chamaram. Isso eu tinha que dizer a vocês. Agora falta gravar um vídeo para que o rapaz que estava ali, o Richard, diga como foi a minha conversa com a minha irmã, que é um caribu. Não importa se homem ou mulher, não tem feminino. É um caribu. Então, agradeço. Aos 40 minutos, passamos do tempo. Eu me despeço, dizendo a vocês que era necessário fazer essa inserção desse vídeo entre os outros. Até o próximo.